Sem perca de tempo, eu convido vocês a colocar sobre os pés. Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Enquanto você procura o capítulo 8, capítulo 9, melhor dizendo, do livro do profeta Ezequiel, eu quero cumprimentar aqui os nossos irmãos internautas que estão aqui nesta noite, nos acompanhando. Que Deus possa te abençoar e entregar a você aquilo que você espera nesta noite, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e creio nesta noite que Deus vai falar profundamente com a sua igreja que está aqui local e com você que está aí nos ouvindo pela internet, por este meio de comunicação tão abençoado que Deus proporcionou à sua igreja, em nome de Jesus. Cumprimento também aqui nosso pastor local, o pastor Sânzio Soares. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus multiplique as bênçãos do Senhor sobre o Senhor, amém? Graças a Deus, louva a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Robson Ferreira, também pela nossa pastora, a pastora Norma Mendes, seus filhos, sua família. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, minha esposa, minha Keren Apuque, glória a Deus por isso, amém? Estamos aí completando este ano 11 anos de casados, temos 4 filhos lindos, graças a Deus, a Beatriz, o Gabriel, o Beniazaf e o Felipe, amém? E nesta noite, neste dia de hoje, melhor dizendo, ontem eu estava preparando a mensagem que eu estaria pregando, e o Espírito Santo, ele me imbuiu, ele me motivou a falar sobre o que eu vou falar hoje, e logo pela manhã, Deus confirmou tudo aquilo que eu estava preparando, e o meu filho não sabia, o Felipe, de 8 anos, e ele chegou primeiramente, a mãe dele, e disse para ela que nessa noite que passou, ele antes de deitar, ele falou para Deus, que queria que Deus falasse com ele, e Deus então o visitou pela madrugada, e Deus mostrou para ele um pedacinho como seria o arrebatamento da igreja, e naquele momento, ele contou para a mãe dele, e a mãe dele veio diretamente a mim, e pediu que ele contasse. Ele disse que um homem, ele não conseguiu ver o seu rosto, porque ninguém via. Ele disse, pai, ninguém conseguia ver o rosto dele, ninguém conseguia ver ele. E esse homem chegou para ele e disse para ele, olha, você quis que eu falasse com você, você pediu, então eu vim falar com você. E eu vou te mostrar agora um pouquinho como será. E ele contando naquele sonho, que não foi um sonho, foi uma visão de Deus, que Deus disse a ele, que o seu Israel, a sua noiva, aqueles que são fiéis, Deus vai preservar, mas aqueles que não são fiéis ao Senhor, aqueles que estão desobedecendo, aqueles que não estão levando a sério, aqueles que eram para ser o verdadeiro Israel de Deus e não estão sendo, aí Deus, ele dizendo na visão que ele teve, na revelação que Deus deu para ele na visão, que aquelas pessoas começou a pegar fogo e começou a se desmanchar, deteriorar. Ele disse, pai, as pessoas começavam a gritar e a deteriorar, e aquela pessoa dizia para mim, está vendo como vai ser? Aqueles que são fiéis eu vou preservar, mas aqueles que não são, vai acontecer desta forma, deste jeito aqui. Ele disse, pai, e na mesma hora ele foi embora, e quando ele foi embora, o céu tornou-se vermelho, e eu disse para ele, pai, está na Bíblia? Eu disse, está na Bíblia, depois o pai te mostra. Então, querido, a Bíblia, ela é bem clara, nós que somos a noiva do Cordeiro, precisamos nos preparar dia após dia, e por isso que Deus nesta noite, reservou para mim e para você, este momento, para Deus falar intimamente com você, intimamente comigo, e você internauta que está me ouvindo, Deus falará intimamente com você também nesta noite. Quantos encontraram? Ezequiel capítulo de número 9 diz, eu leio a Bíblia, amém? Amém. Que diz assim, versículo de número 1, do capítulo 9, então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei
chegaram os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou ao querubim sobre o qual estava, e até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Versículo 5: e aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e fere, não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis. Matai velhos e jovens, e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal vos chegueis, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus. Falar sobre este assunto requer uma responsabilidade. Esta noite eu quero falar sobre marcados para o arrebatamento. Marcados para o arrebatamento. A Bíblia, ela é bem clara a respeito daquilo que está narrando e que nós acabamos de ler nesta noite. Quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel, segundo diz os historiadores, que este fato que nós acabamos de ler, ele aconteceu no ano 592. Logo após o início do seu ministério, Ezequiel estava com aproximadamente 1 ano e 2 meses de ministério. Agora o profeta, que foi levado para o exílio da Babilônia, juntamente com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz que o profeta Jeremias, ele fica em Judá. Judá estava destruída, e a Bíblia vai falar que o profeta Ezequiel agora, ele estava percorrendo os becos e valados da Babilônia. Ezequiel foi o profeta que Deus encontrou no meio daquele povo, o separou, o chamou para estar fazendo a sua vontade. Seu nome faz justo a menção do momento que ele estava vivendo. Ezequiel significa Deus fortalece. Somente aquele que Deus fortalece pode ou poderia caminhar em meio a tanta catástrofe daquele momento. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel agora estava em sua casa. E para falar de Ezequiel, capítulo de número 8, é muito difícil se não analisarmos o capítulo 9, é muito complicado se não analisarmos o capítulo 8. O capítulo 8 de Ezequiel é preciso se saber, se compreender, para se entender o que aqueles anjos, aqueles seres estavam fazendo. Por que é que Deus estava trabalhando com o seu povo daquela forma? A Bíblia vai dizer que no capítulo 8, o Senhor agora vai encontrar-se com Ezequiel. E ao encontrar com Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel estava em sua casa, juntamente com os anciões. E quando a Bíblia diz que o Senhor encontra-se com ele, a Bíblia diz que Ezequiel agora é tomado. E agora, ao ser tomado, quando Deus estende a sua mão sobre Ezequiel, Ezequiel disse que ele tomou Ezequiel pelos seus cabelos da sua cabeça. E a Bíblia diz que agora Deus vai começar a mostrar algumas abominações que estavam acontecendo no meio daquele povo que deveria adorar a Deus,
mediante a circunstância, a situação que eles estavam vivendo, eles não poderiam perder o foco. Outrora adoravam-se a Deus, deixaram de adorar a Deus, e a Bíblia diz que o próprio profeta Jeremias vai profetizar 70 anos de cativeiro. Ao profetizar 70 anos de cativeiro, a Bíblia diz que esse é um dos motivos de que eles estavam então na Babilônia, cumprindo-se a profecia que o profeta profetizou. E agora, ao chegar na Babilônia, tanto agora aqueles que conheciam a Deus, quanto aqueles que não conheciam, começaram a praticar práticas que contrariaram o coração de Deus. E a Bíblia diz agora, com essas práticas, Deus agora pega Ezequiel, e ao tomar Ezequiel pela sua casa agora, em uma revelação profunda, Deus agora faz Ezequiel ver agora em um arrebatamento de sentidos. Ezequiel agora é tomado, e ao ser tomado, Deus agora começa a mostrar algumas abominações que Israel estava cometendo. E a Bíblia diz agora, começando no capítulo 8, o versículo de número 3, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, o capítulo 8, verso 3, começa dizendo assim: e estendeu a forma de uma mão, e me tocou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, e visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olhava para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes, que provoca ciúmes em Deus. Versículo 4: e eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes, a entrada. A Bíblia diz agora que Ezequiel, ele viu com os seus próprios olhos na visão, esta imagem que provocava ciúmes em Deus. Talvez alguém pode estar se perguntando: Deus tem ciúme como eu, ser humano, tem? Sim, Deus tem ciúme. Existe uma matéria da hermenêutica chamada antropomorfismo, que deriva-se de dois vocábulos gregos que significa dando forma humana a Deus. Deus sente ira, Deus sente ciúme de você, porque você é imagem e semelhança de Deus. Todas as vezes que nós perdemos o foco da adoração, como foi falado aqui, todas as vezes que nós deixamos de adorar a Deus e começarmos a adorar a criatura e não o Criador, Deus então de imediato ele é provocado nele um ciúme, e o Senhor Deus ele não aprova esse tipo de atitude. E a Bíblia diz agora que eles estavam adorando agora a esta deusa, essa deusa chamada Zera, essa deusa cananita da fertilidade, que encorajava a imoralidade. Se nós olharmos para a história e vemos o contexto que o mundo está vivendo hoje, vamos observar que a Bíblia Sagrada ela é bem clara em dizer: Deus não dá a sua glória a ninguém. E quando nós olhamos a história deste povo, a Bíblia diz que agora Ezequiel é levado, e quando Ezequiel é levado, ele encontra agora a imagem que provoca ciúme em Deus. Agora a nação que adorava a Deus, a nação que exaltava a Deus, a nação agora que vivia em prol da adoração ao Senhor, a Bíblia vai e ao presenciar, ele vê agora em sua frente uma imagem de uma deusa feita de pedra, e agora aquele povo estava adorando esta deusa e não adorando ao Criador. E a Bíblia diz que Deus agora continua dizendo para Ezequiel: coisas ainda horríveis e maiores ainda haverá. E a Bíblia diz agora que quando Ezequiel, no versículo de número 8, Deus torna a mostrar mais uma abominação que o povo estava fazendo. Versículo 8, capítulo 8, verso 8 diz assim: e disse-me, filho do homem, cava agora na parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles estão fazendo aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões
anciões da casa de Israel, com Jezanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem, e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. A Bíblia diz agora que Ezequiel vai presenciar, e agora o interessante, o que mais impactante, o que mais chamou a atenção de Deus, o que mais feriu o coração de Deus, não foi eles estar adorando a imagem que estavam na parede, mas simplesmente um homem chamado Jezanias, que estava liderando aquele momento de adoração, aquelas imagens de escultura que estava no momento. A Bíblia diz que este homem era filho de Safã. Safã foi escrivão agora do rei Josias. Quando nós lemos o segundo livro dos reis, capítulo de número 22, você vai ver que quem leu o livro que foi encontrado pelo sacerdote Ilquias foi Safã, seu pai. Quando nós olhamos a palavra de Deus também, vamos encontrar que os seus irmãos eram amigos íntimos de Jeremias. O capítulo 26, verso 24, diz que a mão de Aicão livrou Jeremias da morte. Quando você lê Jeremias capítulo 36, versículo 10 e verso 25, você vai ver que outro irmão então de Jezanias eram os conhecedores da palavra. E o que mais maltratava o coração de Deus é saber que aquele que foi criado nos princípios da verdade, agora desviou o seu caminho, a sua memória, a sua mente, o seu coração. E nesta noite eu quero abrir o leque da mensagem para dizer: você pode andar por onde você quiser, não interessa onde quer que você esteja escondido, os olhos do Senhor estão atentos a todo aquele ser vivo que um dia Ele criou sobre a terra. Você pode entrar debaixo da água, você pode subir às alturas, você pode entrar aonde quer que seja. Deus está de olho em você. Deus não abre mão. A Bíblia diz que não para por aí. Diz a Bíblia que Ezequiel, agora no capítulo 8, versículo de número 13, diz assim: e disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que esses fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. A Bíblia diz agora que este homem chamado Tamuz era um jovem que era morador da Suméria. A história vai falar que ele então teve um relacionamento, um romance, ou casa-se com Insta, uma deusa também da religião pagã dos babilônios. E quando ele morre, eles tinham uma ideologia na sua memória, e a ideia era que depois que Tamuz morreu, agora vinha o verão, secava-se a plantação, no inverno morria, e agora na primavera brotava. E quando vinha então agora o verão, que aquela plantação, a fertilidade da terra secava, o inverno vinha, morria, e as mulheres choravam porque Tamuz havia morrido. Tamuz tinha descido até o submundo, nas profundezas, e elas clamavam e elas choravam. Em vez de adorar aquele que criou, aquele que dá a plantação, aquele que dá o mantimento, elas esqueceram que o salmista falou no Salmo 37, verso 25: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O tratamento certo quem dá é Deus, quem cuida da tua família é Deus. A palavra está na mão de Deus, a última palavra é do Senhor.
ressuscitou, mas eu só conheço um que morreu e ressuscitou, e foi ao terceiro dia, e a minha Bíblia diz que ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Nós somos a ovelha, éramos desgarrados, mas ele morreu por nós, pagou o alto preço por nós. Paulo disse que ele se tornou pobre para que eu e você se tornássemos ricos. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que Satanás, o adversário da nossa alma, está nos acusando dia e noite. Nós não morremos por causa da misericórdia. A Bíblia diz que eles choravam por tabus. Isso é uma abominação perante os olhos do Senhor. E a Bíblia diz agora que Deus, mostrando para Ezequiel esta abominação, Deus agora vai mostrar a Ezequiel agora a quarta abominação. O versículo de número 15 em diante está dizendo: e disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. E levou-me para o ato interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 20 homens de costas do templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse, viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui. Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e eles achegaram ao ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me grite aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. O que Deus está querendo dizer aqui é que quando chega ao extremo da vida da sociedade, a um ponto que não olham mais para Deus, não olham mais para o Criador e só vive olhando para a criatura. Deixa eu dizer uma coisa, filma aqui no meu rosto. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, Deus nesta noite está lhe dizendo: prepara-te, porque o que o Senhor vai fazer sobre a terra é coisa tremenda, estrondosa. O que Deus fez aquela nação, Deus vai plantar sobre esta terra. Prepara-te. O Senhor está preparando um rebanho para o seu pasto. E quando Deus diz a Ezequiel, Deus leva o profeta Ezequiel, e Deus mostra a Ezequiel o que estava fazendo. Tudo isso é por causa das abominações que o povo havia cometido no passado. Deus não é iracundo, Deus não é mau, Deus não é padrasto, Deus é pai, Deus zela, Deus trata. Mas cuidado, não brinque com Deus. Deus não é menino para brincar com Ele. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. A verdade de Deus está no prumo, e o que Deus falou está falado, o que Ele disse está dito. O que Ele fez a nação de Israel, Ele fará esta terra. Então te prepara, meu querido, porque o arrebatamento de Deus vai acontecer. A qualquer momento as trombetas vão tocar, a qualquer momento Jesus voltará, a qualquer momento vamos para Jerusalém, estaremos nas bodas do Cordeiro. Aquele que está preparado vai subir, aquele que está brincando vai ficar. O anticristo é verdadeiro, a tribulação é verdadeira, a grande tribulação é real. Tudo isso vai acontecer. E o que Deus estava dizendo a Ezequiel é: vou preparar um povo santo, vou marcar o meu povo, vou marcar uma geração, vou marcar a terra, vou marcar aqueles que gemem, vou marcar aqueles que sofrem, vou marcar aqueles que não aguentam mais.
levante a sua mão, receba a virtude, receba a graça. O anjo do Senhor já está passeando na terra. Deus está marcando uma geração para o arrebatamento. Haverá momento da sua vida que você será impactado, levantado, acordado. A glória de Deus invadirá a tua casa. Tudo isso é a presença do anjo que está chegando. Está marcando, está marcando, está marcando, está marcando, está marcando, está marcando. Ezequiel, ele vê 6 seres, e os seres chegam, mas o interessante é que Ezequiel vê mais um. A Bíblia diz que ele vê mais um, só que ele vinha vestido de linho finíssimo. Isso está falando de uma elevada posição. Aí alguém pode perguntar, o que significa isso? É porque ele chegou, e quem marca é ele. Eu estou falando dele. Ezequiel, ele presenciou uma aparição. Era ele que estava junto. Ele chegou, ouviu a voz do mestre. O mestre disse: você vai marcar. Quantos lembram de Êxodo capítulo 12? A Bíblia diz que eles mataram um cordeiro, ungiram umbrais da porta. Quando o anjo da morte visitou a terra do Egito à meia-noite em ponto, como Deus falou, a Bíblia diz que até o primogênito de Faraó que estava no trono morreu naquela noite. Mas aquele que estava marcado, não, nada aconteceu. Sabe por quê? Porque só ele pode dar a marca, só ele pode marcar, só ele marca a sua noiva, só ele marca a sua igreja. E ele marcou a sua noiva para o arrebatamento. Geração do arrebatamento, geração que geme, geração que sofre, geração que chora. Prepara-te, o Senhor está voltando para levar aqueles que estão gemendo. Do Senhor, aquele que estava vestido de linho finíssimo, ele sai primeiro e ele vai marcando aqueles que são, daqueles que não são. Eu me lembro de Malaquias, quando ele vai dizer: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia é clara, meu querido, o mundo jaz do maligno, só que o céu e a terra é do Senhor Jesus. Deus estava falando nesta hora que nós estamos sendo agora preparados. Quando o anjo saiu para marcar, os 6 seres ficaram preparados para a matança. E o interessante que a ordem é: não poupará nem velhos, nem jovens, nem mulheres e nem meninos. Sabe por quê? Quando Deus separa, Deus começa do pequeno ao maior, do maior ao pequeno. Nós estamos vivendo uma época que Deus está começando a balançar, e o balançar de Deus vai selecionar muita coisa. Eu costumo dizer, eu amo a passagem quando Jesus disse que o reino do céu será semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe e é puxando os pescadores para a praia. Ele separa o bom dentre os maus. Assim virão os anjos do Senhor, separarão os maus dentre os justos, e aqueles que não prestam, aqueles que não querem compromisso, serão lançados na fornalha ardente de fogo. E a Bíblia diz que ali haverá prantos e ranger de dente. Nós estamos vivendo o tempo da separação. Sabe por que pessoas hoje não querem ficar em igreja séria? É porque eles não querem pagar preço, não estão a fim de pagar o preço. Pagar o preço é ter renúncia, é renunciar. Jesus disse em Mateus 16:24: aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Carregar a cruz é renunciar o dia, é renunciar a noite, é renunciar o amigo, o trabalho, as amizades. Carregar a cruz é renunciar tudo que envolve nesta terra
tem te preparado, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Geração do arrebatamento é uma geração diferenciada. Eu amo o texto de Romanos 9:27, parte B. Quando a Bíblia vai falar, quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: olha, ainda que os filhos de Israel seja como a areia do mar, é o remanescente que será salvo. Quem estava sendo marcado naquele dia não era nada mais, nada menos do que o remanescente, porque o remanescente ele guarda calado, ele suporta, não porque ele é melhor não, mas porque ele ama quem está do seu lado. O remanescente vai aguentando ao ponto de não falar, e isso vai saindo, extravasando pelas suas lágrimas. E Deus, que é conhecedor de todas as coisas, Deus sabe quem é e quem não é. Você não precisa tocar trombeta, Deus sabe quem é você. Você não precisa levantar a bandeira no meio da multidão para dizer: ei, eu estou aqui, não. Isso é fariseísmo. Deus sabe quem é você. Você é o remanescente, então permaneça. Você é o remanescente, então se guarde. Você é o remanescente, então se santifique. A palavra de Deus vai falar: aquele que é santo se santifique mais. Mas aquele que é sujo, meu filho, se suje mais, rapaz. Não perca o seu tempo. E para o céu é só para remanescente, para quem se guarda na palavra, se guarda no jejum, se guarda na oração, se guarda no pé da cruz, se guarda atrás de Cristo. Total tempo caótico em que nós estamos percebendo. E quando nós olhamos para Ezequiel capítulo 8 e 9, nós nos identificamos neste mundo atual, o mundo em que o homem está adorando mais a criatura do que o Criador, aonde as coisas da terra são mais interessantes, aonde eu estar na casa do Senhor. Eu gosto de Ana, daquele livro daquela mulher chamada Ana, em Lucas capítulo de número 2, versículo de número 36 ao 38, a Bíblia vai dizer que ela era profetisa, mulher de oração, de consagração, e não se afastava do templo. Ela vivia de noite e de dia, estava com aproximadamente 84 anos de idade. Eu quero dizer para você: a tua idade não te proíbe de adorar a Deus. Você pode andar de bengala, Deus ainda vai te usar. Se a promessa está feita, está feita. Ele é o Deus que escolhe. Ele pega uma criança como o meu Felipe de 8 anos e dá uma revelação do arrebatamento, e pega uma idosa como Ana e coloca lá no meio daqueles que acham que era, para poder ensinar a palavra, para atuar como profetiza. Nós estamos vivendo o tempo do arrebatamento. Te prepara, Deus vai levantar gente que você não imaginava, porque aqueles que Deus levantou estão brincando, e Deus está dizendo: eu estou marcando uma geração diferenciada para o arrebatamento, para o arrebatamento, para o arrebatamento. Dessa terra, geração do arrebatamento se envolve com as coisas do céu. Eu amo Romanos capítulo 8, versículo 8, que diz: portanto, os que estão na carne não podem adorar a Deus.
Os que estão na carne são aqueles que a lascívia já corroeu, são aqueles que a apostasia já comeu ele pelo pé. Ele está dominado, as coisas dessa terra o dominou, ele não se desprende mais, não consegue vir à casa do Senhor, ele não consegue lhe dar desculpa de tudo é um trabalho. Me diga, meu querido, quem é que Deus chamou na Bíblia que era desocupado, que estava deitado numa rede debaixo de uma sombra tomando água de coco? Deus só chamou quem trabalhava, Deus só chamou quem tinha atarefamento, Deus só escolheu pessoas que estavam envolvidas no labor do dia a dia. Se você não tem tempo para nada, é você que Deus quer, porque você já está tão acostumado com uma cajadada do mundo, que quando vier aos pés de Jesus não vai fazer importância. Você vai caminhar pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho a toda criatura, e dizendo: aquele que for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E este é o Evangelho que se anunciará. Querido, abra o teu olho, as coisas desta terra querem impedir o que Deus quer fazer na tua vida. A Bíblia vai dizer, Mateus 25, que existia 5 loucas, 5 prudentes. As prudentes estavam com azeite de reserva, mas as loucas não levaram. O que é isso, pregador? É o mundo do odiernos que nós estamos vivendo, o mundo do envolvimento, o mundo das facilidades. Ninguém mais paga preço para pregar. Você vai na internet, está tudo preparado, é só pegar o esboço pronto, não precisa descer mais na oração, bota a boca no pó. Hoje é homilética, homilia, hoje é hermenêutica, hoje a geologia, todas as coisas estão cooperando para você. Mas eu quero lhe dizer que é só o pé da cruz, é o pé do Calvário, que as verdadeiras revelações vão fluir na tua vida. E quando você abrir a sua boca, o mundo vai voltar a falar. Aquele que nunca falou vai falar, aquele que nunca ouviu vai ouvir, aquele que nunca viu vai ver, e o nome de Jesus vai ser glorificado, porque é o pé da cruz, é o pé do Calvário, que os mais belos hinos e poesias foram louvados, as mais belas histórias foram contadas, as mais lindas experiências foram adquiridas. Está marcando a sua igreja, Deus está marcando o seu povo. Ezequiel presenciou, e eu estou vendo o que aconteceu naquela época acontecendo agora. A Bíblia diz em Mateus 24, o pequeno livro do Apocalipse dentro do Evangelho, Mateus 24 vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Olha só a cena, muitos naqueles dias casavam e davam-se em casamento, comiam, bebiam, vestiam, e ninguém se preocupava com nada. A vida tocava do jeito normal, era tudo normal, os acontecimentos, mas existia um velhinho que estava pregando: Deus me disse que o dilúvio virá. E a Bíblia diz que eles zombavam de Noé. A igreja é a representação de Noé. Nós estamos pregando para você que está do outro lado me ouvindo. Eu estou lhe dizendo que assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Você vai ao mercado, você compra, você vende, você casa seu filho, a sua filha casa o filho dela, a vida se prolonga, as coisas se acontecem. Amanhã você vai para o trabalho, mas cuidado, pode acontecer agora, ou até mesmo quando você se levantar, você vai ficar atônito. Por quê? Porque você brincou demais. O Senhor está marcando a sua geração, e existe um povo que está brincando com a verdade. Deixa eu lhe dizer, prepara-te, porque o momento está próximo, as trombetas vai tocar, e a igreja precisa estar de pé, e de pé, é de pé, na presença do Senhor.
versículo 16 ao 17. Quando Paulo vai escrever a igreja de Tessalônica, havia uma confusão, mas não é sobre isso que eu quero falar. A confusão era que quem morreu, será que vai ressuscitar ou será que não vai? A tristeza imperava no meio do povo, mas eu gosto de frisar o verso 16 e 17, quando o apóstolo Paulo levanta com uma voz ativa, de alguém que tem certeza que vai morar no céu. Irmão, isso é só para quem tem certeza. Você encontra um certo tipo de crente por aí, que você até numa paz do Senhor, ele se esconde debaixo da cadeira do comboio, porque ele tem vergonha de falar que é crente. Ei, você precisa aceitar Jesus de novo, porque se você se envergonha do Cristo que você serve, ele se envergonhará de você também quando chegar lá. Cuidado, meu querido, cuidado com essa cena. Eu amo demais quando diz em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando Paulo está dizendo, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Esse dia glorioso está chegando para a igreja, esse dia glorioso está chegando para a noiva, esse dia glorioso está chegando para a nação eleita do Senhor. Marcados para o arrebatamento, eu e você estamos sendo marcados, e a maior marca que existe, tem gente que pensa que vai subir na barra da saia da mãe, vai pegar assim na barra da calça do pai. Em casa eu tenho filhos e eu falo para eles, meu filho, salvação, ela é individual, eu não vou levar você para o céu, não. O Asaf que é pequenininho ainda vai, porque é inocente. Agora vocês estão começando a entrar no mundo entendendo o que pode e o que não pode. Isso significa consciência. Quando a consciência bate em mim e em você, significa que nós não somos mais inocentes dos nossos atos. Nós sabemos muito bem o que estamos fazendo. Você não vai pegar um martelo e bater na sua unha, irmã, porque ela vai ficar preta, e se ficar preta vai ficar feia. E qual é a mulher que gosta de unha feia na mão? Nenhuma, nenhum dos senhores. Se colocar o martelo na cabeça do dedão do pé, não vai bater, porque não calça no outro dia o calçado para ir trabalhar, vai machucar. Isso se chama-se consciência do ato que você pratica. Então eu falo lá em casa, salvação é individual, você precisa buscar, o céu é tomado por esforço. Então esforça-te, meu filho, para chegar lá, porque papai está pagando o preço junto com mamãe. Agora você precisa pagar o preço, porque o céu está nos aguardando. Nós somos um povo que estamos de passagem. Esse é o discipulado da igreja. Estamos sendo preparados. O céu é tomado por esforço. Ninguém chega lá de qualquer maneira. A nação de Israel brincou demais. E é triste você olhar para aqueles que um dia você se espelhou. Você olha para eles e hoje eles estão de cabeça baixa. É a geração cabeça baixa, a geração que não tem mais prazer, a geração que deixou fugir entre os dedos aquilo que um dia foi tão precioso, porque as coisas desta terra, ela envolve tanto, mas tanto as vidas, mas de uma tal forma que ela cega. Você já viu alguém cegado com os olhos abertos? É o que o mundo hoje está oferecendo. O mundo está cegando. O mundo está colocando uma viseira na frente, ninguém enxerga o que está acontecendo. Fica como aquela flecha que foi atirada para o rei Acabo. A história diz que foi a esmo, não foi? O arqueiro abriu ela, puxou e... a esmo. Andar a esmo é um grande perigo.
significa que nós estamos muito longe da realidade que deveríamos estar. Já estou epilogando. Andar a esmo é um grande perigo. Significa que nós estamos perdendo o foco. Andar a esmo é um grande perigo. A nação de Israel, ao sair do Egito, começou a andar em círculos. Em círculos. E eu vejo uma igreja que está andando em círculo. Não sabe para onde vai, nem o que está fazendo. Eu conheço gente que se pregasse aqui hoje, isso aqui ficaria pequeno, mas que ao andar a esmo, perder o foco, não consegue dar uma saudação para um grupo de crianças, que dirá para uma igreja completa. Perder o foco, sabe por quê? Porque perder a verdadeira identidade. A nação de Israel perdeu a sua verdadeira identidade, ao ponto de Deus olhar para eles e dizer: matai velhos, mulheres, jovens e criança, não poupe ninguém. Só não mataram quem foi marcado, quem foi separado. Você é noiva, você é noiva, nós somos noiva. Deus nos separou. Precisamos preservar aquilo que está colocado dentro de nós. Você é templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. A igreja é templo do Espírito Santo. A igreja é noiva. E nós precisamos ter o cuidado, porque o Senhor está marcando. O Senhor tem marcado, vai marcar, está marcando vidas para aquele grande dia. Paulo diz que vai ser num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Esse corpinho que você tem aí não será mais ele. A Bíblia diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Não haverá mais espaço para o pecado. Então segura mais um pouco aí, se está doendo. Aguenta mais um pouco, rapaz. Aguenta mais um pouco. Se está difícil, agarra os pés da cruz. Diga para Jesus, como Jacó um dia disse: eu não saio daqui enquanto não me abençoares. Eu preciso da tua proteção. Vai aos pés de Jesus, mas não largue a sua cruz. Não abandone o seu chamado. Coloque-se de pé em nome de Jesus Cristo. Você está sendo marcado para o arrebatamento da igreja. Eu amo demais Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pois ele vos tem selado para o dia da redenção. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: ó igreja de Efésios, não entristeça o Espírito Santo de Deus, pois ele está selando vocês. Ele está selando vocês para o dia do arrebatamento da igreja. A maior marca que a igreja está preparada para o arrebatamento é o Espírito Santo de Deus. A maior marca e a maior marca que a igreja está selada é o Espírito Santo de Deus. Eu termino a minha observação e entrego. Na época de Jesus, quando um jovem escolhia, quando era escolhido, melhor dizendo, a moça para um jovem,
Na época de Jesus, esse jovem vinha até a casa da moça, e ele conhecia a moça, ele visualizava, conversava, e a história vai dizer que o noivo vai embora, e ao ir embora, ele agora precisava ter notícias da noiva, e a noiva precisava ter notícia do noivo. Agora ele então encontrava, ele chamava o seu melhor amigo, aquele amigo que você conta um segredo para ele. Você tem esse amigo que você conta aquilo que ninguém pode saber, ninguém pode saber. Esse era o melhor amigo do noivo na época de Jesus. Então agora esse noivo chamava o seu melhor amigo, trazia ele e dizia: você vai até a casa da noiva, eu preciso que você leve notícia de mim para ela, e traga a notícia dela para mim. E assim o melhor amigo do noivo fazia. E a história vai dizer que quando o melhor amigo do noivo ia à casa da noiva, quando ele chegava lá, o pai, a mãe, os irmãos, os familiares, a noiva ficava muito alegre. E ao ficar alegre, preparava-se um banquete. E ao preparar o banquete, eles então se assentavam e comiam do banquete. Então a conversa se esvaía, conversava, contava história, mas chegava um momento em que o noivo, o melhor amigo do noivo, tinha que voltar. Só que o melhor amigo do noivo agora não poderia chegar na casa da noiva, porque isso era a cultura da época. Se a noiva chegasse no dia do casamento e ela não tivesse bem adornada, bem linda, bem bela, era culpa do noivo, porque o noivo não cuidou bem do momento em que eles se conheceram, o preparativo para o casamento. Agora a história vai dizer que agora o melhor amigo do noivo, ele vai trazer presentes do noivo para a noiva. E os presentes que ele trazia não era qualquer presente, buquê de rosa, um vestido, um sapato, não era uma boa blusa, não. Naquela época se oferecia joias para a noiva. O melhor amigo do noivo agora trazia joias e deixava na casa da noiva, porque essas joias eram para o dia do casamento, o dia da preparação. E a história vai dizer agora que o melhor amigo do noivo voltava para levar notícias da noiva para o noivo. Aí você vai perguntando e querendo saber, como curioso você é, o que significa isso como arrebatamento? Muitas coisas. Agora aqui o noivo está tipificando Jesus, aquele que um dia veio na terra, conheceu a sua noiva, pagou alto preço pela sua noiva. E quem é, pastor? O melhor amigo do noivo, o Espírito Santo, aquele que um dia ele disse: eu não vos deixarei órfão, mas eu rogarei ao Pai, que envie um Consolador, o Espírito Santo da verdade, convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Pastor, o que significa os presentes, as joias? As joias são dons espirituais, é fruto do Espírito que Deus, que o melhor amigo do noivo está deixando o Espírito Santo para a igreja está sendo adornada para o arrebatamento, com dons espirituais e com fruto do Espírito. Pastor, o que é a mesa da Santa Ceia? O que é a mesa do banquete? É a Santa Ceia do Senhor. Todas as vezes que você participa, você está dizendo para o melhor amigo do noivo, vai dizer ao noivo que a minha aliança ainda está de pé, eu estou preparado para o arrebatamento. Geração marcada para o arrebatamento, eu e você. Geração que Deus está marcando, geração que Deus está derramando do seu poder. Levante a sua mão, vamos orar agora. E quando nós estivermos orando, vão cantar, e Deus vai te visitar uma vez mais, porque o nome de Jesus está sendo glorificado. A palavra foi pregada. Em nome de Jesus, levante a mão. Querido Deus e eterno Pai,
Aqui está a tua noiva, a tua igreja, o teu povo que te louva, o teu povo que te honra. Esta geração, meu Pai, que é a geração do arrebatamento, é a igreja marcada para o arrebatamento. O anjo do Senhor está passeando sobre os quatro cantos da terra, e está marcando a noiva, está marcando o povo que geme, o povo que suspira, o povo que não suporta mais o pecado, o povo que está gritando por Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, e nós queremos, Senhor, subir, e ao subir dizer que o Senhor é santo. Os judeus vão dizer Kadosh, mas nós vamos dizer santo. Os judeus vão dizer Kadosh naquele dia, e nós vamos dizer santo, 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 santo. Você é a geração do arrebatamento. O anjo do Senhor está marcando, não se esqueça disso.